Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um encontro. Hoje nós estaremos trabalhando no curso de pós-graduação em gestão escolar, né? Meu nome é Fátima, nós já trabalhamos em outras áreas aqui na FCE. E hoje nós vamos estar trabalhando a pós-graduação de gestão escolar, o módulo 1, especificamente a supervisão escolar. Essa aula também será dividida em duas partes, ou seja, a aula 1, que nós vamos trabalhar histórico, aspectos legais, gestão escolar e liderança. Dentro desses tópicos, nós vamos estar abordando a questão histórica, real, a qual está inserida a educação, para a gente ter depois uma abordagem dos aspectos legais da educação, especificamente onde se atinge a supervisão escolar, e aí nós vamos estar trabalhando com o tema gestão escolar, e especificamente não podemos deixar de falar que a gestão escolar ela está totalmente ligada à questão da liderança, né? Vamos então agora a uma breve retrospectiva histórica, lembrando como o momento histórico da educação em algumas épocas que foram épocas marcantes. Então, nós temos aí a década de 60, onde nós temos transformações sociais, extremas transformações sociais, as pessoas já queriam outra coisa, já buscavam outra coisa. Tivemos uma questão também de transformações políticas e, consequentemente, transformações culturais. Então, a educação, nesta época, nós estamos falando assim, década de 60, um pouquinho antes, década de 50, nós tivemos aí uma questão de toda uma transformação da era industrial, ou seja, a educação estava a serviço de realmente atender apenas a formar pessoas que estariam aptas a estar trabalhando nas nossas indústrias, nas nossas multinacionais. Na década de 60, a coisa já muda um pouco de figura. E quando nós vamos para a década de 70, aí a educação passa a atender alguns interesses econômicos que já exigiam uma qualificação profissional intensa de quem estaria ingressando para o mercado de trabalho. Quando a gente fala em qualificação profissional, é diferente daquela que é proposta hoje, ou seja, uma qualificação profissional de âmbito global, né? Nessa época, o interesse era o quê? Que realmente as pessoas saíssem formadas dos estabelecimentos, das unidades de ensino, para estar atendendo a um mercado de trabalho. Isso sem ser grandes seres pensantes. Porém, quando nós vamos para a década de 80, já percebemos aí grandes mudanças sociais, todo mundo sabe disso, nós tivemos aí nesse período um grande avanço político, um grande avanço social, e tivemos novas demandas tecnológicas, ou seja, nós não precisávamos mais só de pessoas para apertar botões, e sim de seres que estivessem pensando e que estivessem realmente incluídos numa nova era, que já estava abarcando a questão tecnológica. Dentro desse contexto, pessoal, vamos caracterizar, vamos pontuar aí um pouco dessas décadas, né, 60, 70, 80, já pensando na questão legal, nos aspectos legais da educação. Dentro desse contexto todo, nós tivemos em 61, com a Lei 4.024/61, diretrizes específicas para a educação, mas ainda de forma limitada, ou seja, vamos dar educação ao povo, mas assim, aquela educação rasante, ou seja, nós não estamos pensando em realmente uma educação de qualidade. Antes disso, nós não tínhamos nenhuma lei de diretrizes e bases, ela nasceu em 61, né? E também logo depois, em 71, veja bem, aí nós temos o demarco de décadas, né? Nós tivemos a 5692/71, que já vieram, ela nasce aí com uma ênfase de qualificação profissional técnica, e muito técnica. Se nós nos lembrarmos, vamos rever o nosso tempo e lembrarmos que nós tínhamos assim, técnico de contabilidade, técnico de secretariado. Então, eram diversos cursos técnicos, por quê? O indivíduo tinha uma educação formal, X, e depois ele ingressava, né, no ensino médio,
para estar fazendo um curso técnico, e saindo disso, ele já estaria qualificado profissionalmente. Aí nós podemos pensar, mas hoje estamos fazendo a mesma coisa. Não, hoje não estamos fazendo as mesmas coisas. Hoje nós temos uma visão de educação diferente. A qualificação profissional a qual a LDB 9394/96 estabelece é bem diferente. Nós vamos ver isso adiante na nossa aula de hoje. Em 71 tivemos a 5692 e depois, em 82, nós tivemos a lei que não é uma LDB, é uma alteração da 5692/71. Por quê? Porque observaram que estava ocorrendo um empobrecimento acadêmico muito grande, porque tinha uma ênfase total na preparação para o trabalho. E existe, inclusive, um parecer que fala a respeito disso, né? Uma preocupação de um relator, onde ele menciona a questão da alteração da 5692 com a 7644/82, em virtude desse empobrecimento acadêmico, estar estagnando culturalmente, né, os indivíduos. Então, realmente, os educandos estavam sendo apenas educados em partes, ou seja, vamos fazer um técnico. A questão cultural, a questão social não estava sendo visada na época. Por isso, nós tivemos essa alteração em 71, o que já dá uma outra ênfase, uma mudança nesses cursos que, na época, estavam em vigor. Depois, né, de 82, e com essas alterações, nós tivemos aí a nossa LDB, que hoje nós já temos muitas e muitas mudanças, né, a respeito, diversas, mas podemos dizer que ela foi um avanço. Então, a 9394/96, que foi promulgada em 20 de 12 de 96, na época do Fernando Henrique Cardoso, trouxe para a educação um novo horizonte. É uma lei bastante generalista, porém ela é extremamente flexível, né? Os sistemas de ensino estarão se organizando, isto é um grande avanço. Ela já nasce velha, porque o anteprojeto é a partir de 86, né, com então Darcy Ribeiro, o que demorou um tanto, porque aqui no Brasil nós temos essa cultura, né, as nossas leis já nascem velhas, são tantas discussões, tantas alterações e tantas mudanças no anteprojeto, que quando a lei é promulgada, nós já temos outras necessidades. Por isso mesmo que hoje nós percebemos que a LDB, né, ela sofre diversas alterações, tem inúmeras alterações por outras leis, em virtude das necessidades atuais, né. Ela traz uma característica muito interessante, porque a educação, ela extrapola, a escola extrapola, a educação extrapola a escola, ou seja, não é apenas dentro dos muros escolares ou nos espaços escolares que ocorre a educação, e sim na vida. Em todos os lugares nós estamos aí de uma forma informal, aprendendo. Então, ela conceitua isso como sendo uma coisa extremamente importante na formação do indivíduo, ou seja, a formação global, e não apenas num local, num único espaço. Ela valoriza, né, a experiência extraescolar, ou seja, aquilo que o aluno traz, o contexto que o aluno está inserido, independente da modalidade a qual ele está, né? E ela é uma educação, ela traz a questão da educação vinculada às práticas sociais e ao mundo do trabalho, ou seja, educação, ela serve para estarmos vivendo em sociedade, né? E óbvio que em sociedade somos produtivos, e sendo produtivos nós estaremos aí vinculados ao mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho, essa questão cidadã, essa questão cultural, é que nos traz aquela característica que nós na educação tanto falamos, que é a questão da cidadania. Uma das coisas bastante interessantes que a LDB traz é que ela valoriza a autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Isso ela versa no seu artigo 15, né? Quando a gente fala em autonomia, as pessoas acham que a autonomia é uma coisa desvinculada. Muito pelo contrário, ninguém é alguém sozinho. Isso é uma máxima. E óbvio que
a autonomia ela está vinculada aos sistemas de ensino. Então, as pessoas, muito simploriamente, têm a mania de falar, mas nós não temos autonomia. A autonomia também, pessoal, é uma coisa que não é dada, ela é conquistada. Então, quando nós falamos em autonomia na escola, nós temos que estar pensando realmente em ter um projeto, né, pedagógico que seja o alicerce dessa autonomia. Quando nós fazemos, nós conseguimos conquistar a autonomia para isso em todos os aspectos, seja ele pedagógico, administrativo e financeiro. Mas as pessoas às vezes acham que a autonomia alguém vai e nos dá. Não, ninguém vai nos dar nada. Nós temos que conquistar essa autonomia e óbvio também que é uma questão coletiva, na força coletiva, é na constituição dos grupos que a gente acaba realmente conquistando essa autonomia. Nesse artigo 15, que fala da autonomia pedagógica, administrativa e financeira, é interessante ressaltar que ele fala em progressivos graus de autonomia administrativa, pedagógica e financeira. Porém, quando ele fala em progressivos graus, existe um parecer que fala a respeito da palavra progressivos. Progressivos não pode ser entendido como uma maneira de postergar a autonomia das unidades escolares. Porque também, óbvio, que os sistemas não vão chegar e dar toda a autonomia, mas não pode, por conta da palavra progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, estar impedindo, né, esses locais de realmente estarem conquistando a sua autonomia e, óbvio, claro, que dentro das diretrizes que estão implantadas pelo sistema. Dentro da 93, 94, a gente também tivemos aí a questão da definição dos níveis escolares e houve uma grande mudança, né, em 2 níveis. Então, nós temos a educação básica, constituída pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e a educação superior, que aí a gente vê que ocorreram várias mudanças, porque engloba, né, 2 ápices aí divisores, mas que constitua dentro dessa educação, dentro do ensino médio, nós temos o ensino profissionalizante, temos a questão do EJA, nós temos aí a questão da educação especial, que vem mencionados na lei, né? E uma coisa interessante também é que ela define competências, atribuições da União, dos estados e dos municípios. Vamos nos ater agora ao artigo 1º da LDB, que fala dos processos formativos, né? Então, o artigo 1º vem assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Pessoal, preste atenção, quando a gente fala da questão de formação do indivíduo, a LDB traz aí um avanço, porque ela não toma para si, para o Estado, essa questão, ela atribui à família um papel importante. Todos nós sabemos o que estamos vivendo hoje em dia nos espaços escolares. A família não é mais a mesma, mas nós temos que estarmos discutindo a questão, na hora da construção do projeto pedagógico, essa questão de concepção de família. Qual é a família que nós temos, né? Qual é a família que está aí? Que tipo de família é esta? Muito diferente de tudo que nós imaginamos no convencional. Essa formação também se dá na convivência humana, ou seja, com todos, né? Então, ela abrange bem a questão de que não é só na escola, só no espaço escolar, que haverá a questão formativa do cidadão. No trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, pessoal, aí abrange muito, né? Tirando apenas o aspecto da escola como sendo o local onde ocorrerá a formação do indivíduo. Vai muito além disso. Dentro das finalidades da educação, a gente vê bem claro no artigo 2º, né, que a educação, dever da família, e aí eu chamo a atenção novamente, vejam bem, a primeira citação dentro desse artigo é dever da família, e aí vem, e do Estado. Então, a família é vista dentro dessa normativa legal como algo essencial no processo de formação e de educação do cidadão. Não adianta apenas a escola fazer um papel, se não estivermos aí alicerçados por outros papéis também fundamentais
para a educação do indivíduo, né? Ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade. Vamos ver o que são essas finalidades. Os aspectos legais, muitas vezes, as pessoas acham muito chato de estar debatendo ou de fazer uma análise, ou acreditam que ler uma lei já vai os imbuir de um saber. O que não é, pessoal. É interessante a gente se ater nos artigos e poder destrinchar esses artigos. É isso que garante um entendimento e uma compreensão de por que esta lei ou por que essa alteração desta lei. Então, quando a gente fala aí das finalidades, a gente traz o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, extrapola a escola, está em todos os espaços, né? Seu preparo para a cidadania, porque, óbvio, esse desenvolvimento, essa vinculação do mundo do trabalho vai trazer para ele a característica de cidadão e sua qualificação para o trabalho. Vamos ver agora como será esses três aspectos, né? Vamos destrinchar essas três questões que são explicitadas na LDB. Então, dentro do pleno desenvolvimento do educando, nós temos aí uma dimensão psicológica. Todos nós sabemos que existem fases e períodos de amadurecimento de um indivíduo, desde seu nascimento até os dias de hoje. Estamos sempre, né, em constante mudanças. Dentro dessa dimensão psicológica, nós temos que entender também que o indivíduo, para aprender, passa por fases, e que essas fases devem ser conhecidas por nós, educadores, né? A educação é um processo intencional, ou seja, quando ela está dentro daquele espaço escolar e ela é formal, ela é um processo intencional. Mas quando ela está na família, ela também é, por mais que a gente queira dizer que não, quando nós estamos ali com nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, etc., nós temos, às vezes, uma intencionalidade em estar realizando algo que eleva a aprendizagem do indivíduo, né? E tem que ter aí um respeito ao nível cognitivo. Quando eu me refiro a esse nível cognitivo, eu falo justamente daquelas fases que nesse momento não é o mais cabido para nós estarmos falando, que são aquelas fases de aprendizagem tão citadas por Piaget e tão citadas na psicologia da educação, quando nós tratamos também de Vygotsky, de Vallon. Uma outra questão, a segunda questão, gente, é o preparo para o exercício da cidadania, que engloba aí uma dimensão social, uma dimensão política, né? E a educação é a condição para chegar à cidadania. Sem educação, pessoal, sem essa questão da educação formal e da educação além dos muros da escola, nós não vamos atingir a cidadania. São nessas trocas, nessas experiências, nessas visões compartilhadas, na questão da solidariedade, na questão da tolerância, nos espaços onde nós estamos e nos espaços formativos, é que nós vamos garantir que o indivíduo se sinta um cidadão, exerça a cidadania, garanta os seus direitos, saiba reivindicar por eles, né? E depois, uma terceira questão, aí dentro das finalidades da educação, nós temos a qualificação para o trabalho. Vamos lembrar bem, essa qualificação para o trabalho, ela não é daquela época de 71, lá da 5692/71, né? Onde essa qualificação era uma qualificação apenas de nível técnico e estritamente para atender demandas econômicas da época. Hoje não. Essa qualificação para o trabalho, ela atende dimensões econômicas, mas ela está dentro de uma sociedade em transformação que necessita de trabalho produtivo, né? Então, pela ação do trabalho, o cidadão contribui socialmente. O trabalho é o que realmente é um meio, porém não é um fim, porque o indivíduo está sempre em constante transformação, mas o trabalho é um elemento fundamental, né, de produção do indivíduo. Quando a gente se refere a trabalho, nós não estamos nos referindo apenas a um emprego formal, é a força do trabalho, a questão daquilo que eu falo para vocês, do capital intelectual, que hoje em dia é o mais fundamental, né? Dentro dos princípios, vamos pensar um pouquinho nesses princípios. Vocês devem estar pensando, poxa, professora, a aula é de supervisão escolar, por que nós estamos vendo LDB? Porque se nós não estivermos, pessoal, tendo base legal, nós não vamos entender qual é a ação do papel do supervisor.
Na segunda parte da nossa aula, nós vamos ser específicos a este ponto. Neste momento, nós precisamos permear aí a legislação para poder entender como que ocorre todo esse sistema, né? Se familiarizar, se aproximar dos dispositivos legais. Então, dentro dos princípios, nós temos a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, que extrapola o conceito que a educação é direito de todos, é uma exigência de parâmetros de qualidade e eficiência dos sistemas de ensino. Hoje em dia, pessoal, antes nós tínhamos o acesso, né? A permanência ainda estava um tanto complicada. Hoje, com diversos programas sociais, nós estamos até mantendo a permanência. Porém, ainda nós temos uma questão que ainda não está resolvida nos nossos sistemas de ensino, em qualquer modalidade que seja, que é a questão da qualidade. Então, nós estamos hoje em busca do quê? Da qualidade. Porque o acesso, é óbvio que a gente sabe que em determinadas modalidades, como na educação infantil, né, especialmente nas creches, nós vemos uma falta grande de vaga, ou então em alguns locais do Brasil, norte, nordeste, onde realmente se tem muita dificuldade ainda para o acesso, né? Nós aqui, em São Paulo especificamente, não temos tanto esse problema. Nós estamos garantindo o acesso e com a questão dos programas sociais, nós estamos garantindo a permanência. Porém, a qualidade ainda está no nível de muita discussão, né? O que é qualidade? Aí já dá uma outra aula para a gente estar discutindo em próximos momentos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, além de constituir uma norma constitucional, tem como princípio implícito o processo de aprendizagem com autonomia, ou seja, ensinar é algo livre. Né? Ensinar presume-se autonomia para ensinar. Óbvio que dentro de um sistema nós temos um planejamento, nós temos objetivos, nós temos metas a estar atingindo, mas temos aí a liberdade de cátedra nesse sentido, né? Por isso que se cita que é um dispositivo constitucional. Temos a questão do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que significa que o espaço escolar e o ensino nele ministrado devem estar em sintonia e baseados no conceito de heterogeneidade cultural. Ou seja, gente, nós podemos ter várias ideias, isso é muito bom, essa questão de sermos plurais, essa questão da diversidade é uma questão que trouxe muito a questão da inclusão para a escola. E quando eu falo de inclusão, eu não estou só me referindo a alunos, sejam eles de qualquer faixa etária, que possuam necessidades especiais. Eu estou me referindo a todos. A inclusão não é apenas daquele que possui uma necessidade especial, mas a todos os indivíduos, né? Porque a educação é um direito subjetivo, nasce com o indivíduo, ele tem direito a isso. Então, é fundamental que a gente consiga compreender a questão do pluralismo de ideias não como algo divergente, mas sim como algo convergente que vai nos levar a estar usufruindo de um ambiente de respeito, de solidariedade humana. Vamos aí para o aspecto da respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse é um grande avanço democrático, né? Porque ele faz um reconhecimento do multiculturalismo, graças a Deus, e tem aí respeito aos direitos civis das minorias, ou seja, estamos todos inclusos, né? O que é um grande avanço. A escola não é mais uma escola que permeia apenas para alguns, é uma escola de todos, para todos. E isso é fundamental que, enquanto um gestor, estando ou não no cargo de diretor, ou no cargo de supervisor, ou no cargo de coordenador pedagógico, nós tenhamos isso muito claro. A questão da diversidade é uma questão que está ligada intimamente com a educação e com respeito por todos. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, que é a questão da corresponsabilidade do ensino do Estado e da iniciativa privada. Então, aí ambos podem estar coexistindo tranquilamente. Óbvio que as instituições da iniciativa privada vão ter aí os órgãos reguladores, que é fundamental, seja ele em qualquer modalidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, porque também, pessoal, se o indivíduo é um cidadão, se ele é um contribuinte, se ele paga impostos, ele tem que ter serviços. Por isso que me remeto ainda
E voltando um pouquinho à questão da qualidade. As crianças estão conseguindo acessar a escola? Estão conseguindo se manter? Até estão, muito por questões dos programas sociais. Porém, a qualidade dessa educação é algo ainda que deixa a desejar, está aquém do que nós entendemos por educação de qualidade, né? Ensino de qualidade. Valorização do profissional de educação escolar, que essa é uma questão política, todos nós sabemos como é essa luta aí, e nós precisamos de necessidade de mecanismos legais para essa conscientização. Óbvio que nós temos vários canais, mas ninguém dá nada para alguém se alguém não reivindicar. Então não adianta a gente ficar passivamente esperando um reconhecimento e uma valorização, se não houver realmente canais e mesas de negociação abertas que possam escutar as nossas reivindicações enquanto educadores. E aí, quando a gente vai para esse último quesito aqui, que é a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, pressupõe o conceito da construção de cidadania, que inclui a autonomia, a participação, a construção compartilhada das decisões e a construção coletiva do projeto pedagógico. Entendam bem por que nós estamos começando a nossa aula pela questão da legislação. Porque é na legislação que realmente já traz imbuído o conceito de gestão. E essa gestão é uma gestão democrática. A gestão não tem como não ser, pessoal, se não for a democrática. Nós vemos nos espaços escolares muitos gestores ainda carregando ranços de autoritarismo, carregando ranços que impedem a questão da autonomia do grupo, da coletividade, do trabalho coletivo. Mas isso tende a acabar. Não vai sobreviver um gestor que não quebrar esses paradigmas e começar a enxergar na escola, no espaço escolar, um espaço de construção de saberes e um espaço onde todos têm um papel fundamental, não apenas o gestor, né? Quanto aos princípios, ainda falando deles, né, tem a questão da garantia do padrão de qualidade, que nós já citamos, né, que a educação de qualidade, que é a elevação do índice de desenvolvimento humano, ou seja, um povo que tem uma formação em termos de educação, óbvio, vai ter um IDH muito mais alto. Então, nós estamos agora numa fase, numa época de estar buscando essa qualidade, porque o acesso e a permanência, nós já estamos praticamente concluídos, né? Valorização da experiência extraescolar, que valoriza a experiência de vida dos indivíduos, em qualquer nível ou modalidade. Todo ser, ele traz consigo uma história, seja ele qual for. Essa história tem que ser levada em consideração, né? Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, um currículo escolar contextualizado. Não tem como nós termos hoje um currículo que seja descontextualizado do que realmente é necessário dentro do mundo globalizado, dentro de uma sociedade com várias exigências e novas demandas. Não há como sobreviver. E, voltando um pouquinho aqui, ainda na LDB, o artigo 14, que é super interessante, pessoal. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. A LDB, ela já dá um norte, ela já sinaliza, né, que o sistema, apesar da flexibilidade, ela já pontua a questão de como devem agir os sistemas de ensino, sejam eles municipais, estaduais, ou da União, ou Distrito Federal, né? Os sistemas de ensino, no artigo 15, né? Desculpa, o item 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, ela já fala, norteia a questão do projeto pedagógico, que nós vamos estar vendo em outra aula, que é fundamental na escola, né, a construção do projeto pedagógico, e um projeto pedagógico que traga a identidade da escola, resgate a identidade da escola, a cara da escola, as metas da escola, os objetivos da escola, e que realmente seja um documento que seja utilizado, e não documento de gaveta, senão não tem sentido de ser, senão não é um projeto pedagógico. O projeto pedagógico ele deve ser
reavaliado, ele deve ser acompanhado, ele deve ser revisto, né? Deve ter formas de se mudar esse projeto quando não está sendo interessante por conta da avaliação, né? E garante aí a questão da participação de todos, né? E cria mecanismos de colegiados nos espaços escolares e dos segmentos das escolas para que realmente garanta a questão de uma gestão democrática, né? E no artigo 15, pessoal, que é aquele que eu mencionei, mas vale a pena a gente lembrar, né? Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Óbvio, ninguém vai estourar os cofres públicos, né? Ou gerar aí uma improbidade para atender. Porém, pessoal, lembre-se bem, progressivos não é postergar, não é criar impeditivos para que as escolas possam agir de maneira autônoma, para que as escolas possam exercer a sua autonomia. Vamos um pouquinho agora para a questão da Constituição, fazendo um paralelo e uma comparação com a LDB. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Vejam bem, a LDB, pessoal, ela não vem do nada. Óbvio que ela teve dispositivos constitucionais que asseguraram a sua real efetivação, elaboração e efetivação, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, que é algo que já está previsto, estava previsto na Constituição de 88 e que foi assegurado lá na LDB também, né? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais de ensino garantido na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. E aí nós temos a questão lá na Constituição, já citada, como gestão democrática do ensino público na forma da lei e garantia de padrão de qualidade. Então, dentro do documento legal, que é a Constituição, a nossa Carta Magna, né, nós temos aí a questão que a LDB traz em todos os seus dispositivos, óbvio, compatíveis com a Constituição. Depois de nós estarmos aí passando pelas características legais, né, fazendo essa abordagem da legislação pequena, porém fundamental para que nós possamos pontuar algumas coisas, porque falar de gestão é muito fácil, mas falar de gestão sem ter alguns aspectos legais já desenvolvidos fica muito sem um objetivo claro e definido. Então, nós perpassamos aí por uma questão de um breve histórico daquelas décadas de 60, 70 e 80, falamos um pouco mais especificamente sobre a LDB, óbvio que é muito pouco, pessoal, é necessário que vocês peguem a LDB, leiam a LDB, releiam, façam comparações em termos de todas as alterações que esse dispositivo legal já teve, né, porque hoje nós tivemos várias e várias mudanças, para depois, então, a gente estar indo agora falar do que seria esta gestão democrática, o que nos remete quando nós falamos de gestão democrática. Quando a gente fala de gestão democrática, pessoal, óbvio que a gente está falando em participação. E que para ocorrer essa participação, nós temos que ter consciência, né? Desenvolver consciência em grupo, realmente consolidar um grupo e trabalhar em termos de participação é fundamental. Senão cada um fala uma língua, senão cada um pensa uma coisa, senão nós não vamos ter uma gestão democrática, e sim uma gestão autoritária, o que não vai levar a nenhum campo produtivo. Temos que ter aí conhecimento e esclarecimento nas decisões, porque quando a gente trabalha com a gestão democrática, a comunicação é fundamental. Então, todos têm que ter
Nós temos lá uma meta, uma visão compartilhada, uma elaboração de um projeto único, mais coletivo, né? Mas realmente discutido, realmente esclarecido e realmente com decisões deliberadas pelos grupos e não apenas pelo gestor. Compromisso coletivo, e aqui eu mais uma vez me deparo com a palavra compromisso e prefiro utilizar até a palavra comprometimento, porque ela é aquilo que vai além, né? Então, quando a gente fala em compromisso coletivo ou em comprometimento coletivo, a gente não pode esquecer que um grupo e esse coletivo começa inicialmente com cada parte. Então, eu, enquanto educador desta unidade, faço parte deste grupo, me comprometo com o que com esse grupo? Quais são realmente os meus compromissos com este coletivo? Qual a minha parcela? E quais as parcelas, com todas essas parcelas, quais o todo desse projeto que vai ser gerado em prol do bem comum? Então, não adianta pensarmos em trabalhar sozinhos, porque dentro de uma gestão democrática, ninguém trabalha sozinho. Todos estão participando de forma consciente com esclarecimentos de decisões e compromisso coletivo, né? Resultados efetivos e significativos, óbvio, todo mundo procura isso. A educação agora está em prol da busca da qualidade e a gente sabe que resultados são fundamentais para a comprovação da qualidade. Por isso, nós vemos hoje em dia a questão de todas essas avaliações externas, né, que regulam. Não estou aqui defendendo uma ou outra, apenas estou dizendo que é uma necessidade termos, né, não que ela vai realmente mensurar um trabalho que seja feito na unidade. E a articulação dos conhecimentos de recursos humanos, materiais e financeiros com foco no resultado, ou seja, um gestor que realmente esteja imbuído de engajar o grupo, que o grupo realmente esteja consolidado, né, e delibere sobre as decisões. Quando a gente fala dessa gestão democrática, ela não veio do nada também, né? Já é uma luta lá de 88, quando surgiu a Constituinte, e depois nós viemos aí com a Constituição, e depois todos os aspectos legais que nós viemos, as mudanças sociais, culturais e econômicas, e quando a gente chega a pensar em gestão democrática, a gente sabe muito bem que ela vem reivindicada pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais é que realmente chegaram a estar reivindicando sobre a questão democrática no nosso país. Isso é um ganho. A democracia é um dos melhores sistemas, né? Nós pensamos que vira uma bagunça, as pessoas não sabem o que fazem, mas nós estamos novos nisso, estamos exercitando isso. E com o tempo nós vamos estar cada vez melhores no exercício da democracia. Não há outra forma. Imaginemos hoje uma ditadura como seria, né? Ninguém quer isso, ninguém quer um retrocesso, queremos sempre ir adiante, né? Resgate do caráter público na administração pública, ou seja, né, nós temos que pensar na questão pública, na coisa pública como uma coisa coletiva e por ela zelar. Então, todos somos donos da coisa pública, as pessoas esquecem disso. Muitas vezes nas escolas a gente fala, mas isso aqui é de graça. Não, não é de graça, estamos pagando por isso, nossos impostos pagam por isso, né? Um controle da sociedade civil sobre a educação, óbvio, é a sociedade civil que está aí observando quem são os alunos que estão saindo, né? Qual é a formação, qual o desenvolvimento desse aluno, o que esse aluno está agregando socialmente. Então, óbvio, se esse aluno não souber ler, não souber escrever, interpretar e realmente ter consciência, atingir aí uma autonomia intelectual, o prejuízo é grande. A educação, ela não traz um prejuízo a curto prazo, mas a longo prazo é imensurável o prejuízo para uma nação. Todos nós sabemos disso, né? Ela vem aí permeada também pela garantia da liberdade de expressão e de pensamento, graças a Deus, que é uma das questões democráticas, né, do nosso país. A questão da organização coletiva na escola e práticas administrativas compartilhadas. Não é apenas administrar, é administrar com, para, pelo, né? Então, tudo isso, pessoal, são princípios constitucionais, estão previstos na Constituição. E nós temos que ter isso bem claro quando a gente pensa na questão da gestão. Vamos pensar um pouquinho quais são os desafios da gestão democrática no ensino.
ela vem aí com a concepção de autonomia. Já falamos da autonomia na LDB, no artigo 15, da questão dos progressivos graus de autonomia. E a gente tem que pensar que nesse aspecto, como é que é feita essa questão, essa concepção de autonomia? Ela é delegada e ela é efetivamente construída na escola. Ninguém vai dar autonomia a ninguém, nós vamos conquistar a nossa autonomia, né? Permanência do aluno, que nós já vimos, né, e falamos, estamos conseguindo? Estamos conseguindo. Há alguns preços, né? Programas sociais garantem muito a permanência do aluno da escola, mas de alguma forma ou de outra, é muito melhor esse aluno estar na escola, seja em qual nível for, né? Acesso à educação básica e ensino de qualidade, e a democracia supõe participação dos iguais, né? Porque na realidade todo mundo é igual, né? Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Isso é fundamental que fique claro. Participação e atribuição de responsabilidades. E aí é um nó, porque quando a gente fala em responsabilidade, nós ainda temos ranços legais que diz assim, a figura do gestor, se acontecer alguma coisa, ele é o responsável. Mas vejamos bem, se a gestão é democrática, por que só um vai ser responsabilizado? Óbvio que o cargo que ele ocupa é um cargo que tem os seus ônus e os seus bônus. E uma das coisas é ter bem claro as suas responsabilidades. Mas a gente precisa começar a trabalhar a questão da responsabilidade dos diversos papéis que atuam na escola, né? Cada um possui um papel. Portanto, cada um tem uma responsabilidade. Às vezes nós vemos nos colegiados escolares ideias homéricas, aquelas coisas que a gente pensa, nossa, isso nunca vai poder acontecer. As pessoas se expõem, óbvio, aí a liberdade de expressão. Porém, se não dá para fazer aquilo, o gestor, a equipe gestora tem que ter, claro, argumentações para que possa realmente convencer, né, argumentar com o participante. Nessa perspectiva democrática, né, o resultado do exercício de todos os componentes escolar estão sempre voltados na busca do alcance das metas estabelecidas pelo projeto pedagógico construído coletivamente. Ou seja, pessoal, o projeto pedagógico é o coração, é um documento cerne na escola, né? E ele não pode ser um documento de gaveta, como a gente vê muito por aí. Dentro dessa, vamos ver um pouco das dimensões da gestão escolar. Então, quando a gente se remete à questão da gestão escolar, a gente está, logo a gente se remete à questão de planejamento e organização do trabalho escolar. Sem planejamento não há ação. Sem ação não há resultados. Portanto, planejamento e organização é um marco que a gente tem que perseguir realmente, né? Temos que estar aí monitorando os processos de avaliação de resultados educacionais e esses resultados educacionais, pessoal, não é apenas aquela prova externa, aquelas questões de atender a mensurações além da escola. É ali, em loco, é realmente estar monitorando como ocorre a aprendizagem, porque qualidade nós só vamos atingir com a efetiva aprendizagem do aluno. Sem a efetiva aprendizagem do aluno, não há qualidade. A escola pode ser muito bonita, pode ser limpa, pintada, ter diversos equipamentos, mas se o aluno não aprende, não tem qualidade. Gestão de resultados educacionais, gestão democrática e participativa, né, que é a dimensão inicial aí, gestão de pessoas, porque dentro da equipe gestora, óbvio, nós lidamos com pessoas, então esse é um tópico que nós vamos falar aí no nosso curso. A gestão pedagógica, que é fundamental. A gestão pedagógica é um norte para o desenvolvimento de todos os trabalhos nas unidades escolares. Muitas vezes as pessoas se perdem nos papéis ou acham que o gestor administrador, ele só é o gestor burocrático e ocorre uma dicotomia entre administrativo e pedagógico. Porém, o administrativo não anda se o pedagógico não estiver bem resolvido.
Ambos têm que caminhar lado a lado e tem que se entrecruzar também. E sempre buscando o quê? A aprendizagem do aluno. Sem a aprendizagem do aluno, não temos a garantia da qualidade de ensino, né? A gestão do clima e cultura escolar, ou seja, qual é o clima organizacional de uma unidade escolar, né? Nós temos aí escolas que são extremamente emocionais, escolas que são extremamente pedagógicas, escolas que estão situadas numa região X, Y, Z. Então, cada escola, isso é muito específico, por isso que o projeto pedagógico é uma construção da escola, porque ele só atende aos propósitos e necessidades daquela escola. Não adianta pegar um projeto pedagógico de outra escola e querer aplicar numa determinada escola, porque não vai funcionar. As necessidades específicas de cada realidade são uma, né? E gestão do cotidiano escolar, porque realmente, pessoal, no cotidiano escolar ocorre de tudo. Então, o gestor tem que estar aí preparado para esse grande desafio e para essa dimensão, que é a questão realmente de gerenciar esses conflitos, as demandas que surgem e advêm de vários locais. Nós temos histórias incríveis que ocorrem no cotidiano escolar. Então, não é apenas achar que escola é quadradinha e vai acontecer de forma quadrada. Não, ela é multifacetada, com muitas pessoas, cada um com uma história de vida, cada um com um contexto social. Então, nós temos que agregar isso e fazer disso um coletivo, né? Vamos falar um pouquinho agora das competências para a gestão, né? Como é que tem que ser esse gestor, o gestor da escola, o gestor supervisor, o gestor coordenador pedagógico? Porque o nosso curso enfoca esses três, esse trio gestor que a gente chama, né? Então, óbvio, a pessoa tem que ter proatividade. O indivíduo tem que ter energia. Não adianta o indivíduo pensar que os outros vão pensar por ele. Ele tem que ter essa iniciativa, ele tem que ter proatividade. Ele tem que pensar na eficácia, ele tem que ter conhecimento. Esse conhecimento é uma questão de competência, né? Para estar imbuído no cargo. Porque também estar imbuído no cargo por estar não significa nada, né? A pessoa realmente tem que ter características que o envolvam no cargo e desenvolvam as suas atividades. Tem que ter criatividade, porque quando a gente está fazendo a gestão de pessoas, gestão do clima organizacional, gestão dos espaços escolares, do cotidiano, do financeiro, do pedagógico, da sala de aula, se não tiver criatividade, não vai em lugar nenhum, né? Tem que ter uma efetividade de ações, o indivíduo tem que realmente estar coeso com o que faz. Habilidades, tem que ter várias habilidades. Mobilidade, porque ele precisa ser um indivíduo que ele tem que saber como estar agindo conforme as circunstâncias. Tem que agir com eficiência, tem que estar atualizado, ou seja, está sempre estar atualizado. E todas essas competências, pessoal, elas estão articuladas. Não é que ora eu vou ser proativo, ora eu vou ter eficácia, ora eu tenho conhecimento. Não, eu sou uma única pessoa com diversos aspectos que estão ali imbuídos do cargo que eu estou ocupando. E esses aspectos e essas competências, elas estão articuladas, né? Os gestores, eles não nascem prontos, mas eles são frutos de um processo de formação que requer comprometimento pessoal para aquisição e ampliação de conhecimentos gerais e habilidades específicas. Ou seja, ninguém nasce gestor, mas nós podemos nos tornar gestores. Como? Desenvolvendo habilidades que são específicas para a função do gestor, né? E óbvio, pessoal, é atrás do conhecimento. O conhecimento gera a competência e através das competências também vão ser geradas as habilidades para tal. Essa construção desse perfil desse gestor, ela está imbuída aí de algumas características também necessárias, ou seja, a questão da gestão de informação. O indivíduo informado, mas não é qualquer informação, pessoal, é informação de qualidade, informação com qualidade, não é qualquer informação, né? Então, a gestão de informações, o que é interessante para realmente contribuir com o trabalho em determinada escola, né? Então, essas informações vão realmente trazer e agregar valores a essa instituição, a essa escola, a este grupo. Por isso que eu falo, pessoal, o projeto pedagógico de uma escola não serve para outra escola, são bastante distintos
Por quê? Porque as realidades são distintas, né? Gestão de processos, ou seja, todos os processos que ocorrem dentro de uma escola, desde a questão de uma matrícula, até a elaboração de um projeto, até ao acompanhamento do projeto, até todos os aspectos burocráticos, todos os aspectos financeiros, todos os aspectos pedagógicos. Então, não é apenas a escola funciona de diversas, se alimenta e se retroalimenta de diversas fontes. E aí o gestor tem que ter capacidade de enxergar o todo e ir fazendo a gestão de todos esses processos, articulando os processos. Criatividade, resolução de problemas, óbvio, o gestor vai ter que gerenciar conflitos. Né? Nós temos aí muitos gestores que geram conflitos. É melhor a gente pensar de forma diferente. Vamos gerenciar conflitos, em vez de criar conflitos. Né? E a comunicação, que é fundamental. Todas essas características, elas estão ligadas inerentemente à questão da liderança. O gestor, ele é um líder. Ele não nasceu pronto, mas ele se desenvolveu enquanto líder e desenvolveu habilidades e competências para tal. Portanto, liderança é um aspecto fundamental na composição do gestor. Seja ele, pessoal, o gestor, diretor de escola, o gestor coordenador pedagógico, o gestor supervisor de ensino. Hoje nossa aula é sobre a supervisão de ensino. Porém, a gente tem que pensar que esse trio gestor permeia por todas essas funções, e o nosso curso é pós em gestão escolar, né? Quais são essas características de liderança? Está nas pessoas e não nos postos que elas ocupam. O líder, ele é um líder, independente do local que ele ocupe. A liderança está nele, né? Desperta confiança nos liderados. É uma pessoa confiável, ou seja, uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa imbuída de competência, é uma pessoa confiável. É a ele que as pessoas do grupo vão estar se remetendo. Nem sempre está ligado ao poder a liderança. Não é porque o indivíduo está no cargo de poder que ele é um indivíduo que é um líder. Ele pode estar por estar nesse cargo. Nós sabemos muito bem que existem indicações, comissionamentos. Então, não é que o indivíduo, por ser um líder, ele tem poder. Ele, às vezes, está no poder, né? E o poder é muito relativo, vocês sabem disso. E gera também muitos conflitos. Tem aquela história, né? Dê o poder a alguém e você descobrirá quem é essa pessoa. É ouvinte, é articulador e estrategista. É servir e servir. Quando a gente fala, é servir e servir, mas um líder vai servir e servir, sim, um líder está sempre servindo. Isso não significa fazer o que os outros querem, mas o que os outros precisam para serem responsáveis. Ou seja, você demonstra para o grupo, demonstra para o coletivo, demonstra para a sua equipe que é necessário fazer alguma coisa. Né? Não é que você está servindo alguém, mas você serve para realmente motivar essas pessoas para estar realizando as ações necessárias para um trabalho, para desenvolver uma tarefa, um projeto, uma articulação entre a equipe, etc. Ter autocontrole e determinação sem deixar de ser flexível. Um líder, pessoal, ele tem essa questão do autocontrole muito desenvolvido nele e da determinação também. Porém, ele nunca é uma pessoa radical, ele está sempre aberto a ouvir. E ouvindo, ele vai observando as ideias e vendo o que é interessante ou não para aquele espaço, né? Eu peguei aqui um conceito de liderança que é interessante e coloquei para vocês. E aqui diz o seguinte, é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem com entusiasmo, ou seja, não é apenas trabalhar, pessoal, é trabalhar com entusiasmo, é gostar do que faz, é realmente ter motivos para, né? Visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum, ou seja, um grupo, um líder, ele influencia as pessoas trabalham com entusiasmo, as pessoas gostam do que fazem e as pessoas têm objetivos claros, porque esse líder já compartilhou essa visão, né? Eles têm uma meta e realmente o que o grupo faz e o que o líder está ali em todos os espaços é para trabalhar para quê? Para o bem comum, né? Vamos ver um pouquinho agora sobre liderança e administração. Então, administração, pessoal, traz a ordem e consistência por meio da elaboração de planos formais,
do projeto de rígidas estruturas organizacionais e da monitoração dos resultados. A gente não pode esquecer que aquele gestor, administrador, que é o diretor de escola, ele existe, ele vai administrar, mas com outras concepções, né? Ele quebra paradigmas e entende que a sua administração tem que vir alicerçada pela liderança e pela gestão democrática, óbvio, né? Já na liderança, essas pessoas elas estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão do futuro, depois engajam as pessoas comunicando-lhes essa visão, inspirando-as a superar os obstáculos. Então, o líder ele traz aquela coisa da motivação para esse grupo. Então, diante de um obstáculo, esse grupo já sabe que vai poder contar, essa equipe, esse coletivo sabe que vai poder contar com o grupo para que realmente se vença os obstáculos e se atinja as metas e os objetivos estabelecidos. Vamos ver um pouquinho a figura do chefe e do líder. Como é que é o chefe e como é que é o líder? Nós sabemos distinguir isso no nosso dia a dia, né? O chefe é aquele que se limita a dar ordens e exigir obediência. Ou seja, ele é chefe. Ele é apenas chefe, coitado. Ele é muito pouco, ele é só chefe. Já o líder não. O líder é aquele que estimula o trabalho em equipe, é aquele que motiva, aquele que orienta o funcionário. É bem diferente a distância entre chefe e líder, em chefia e liderança. Óbvio que todos aqui, né, quando nós estamos falando de gestão, nós estamos falando da característica de um líder e queremos desenvolver líderes e não apenas chefe. O chefe, ele manda, o líder, ele orienta. O chefe, ele amedronta as pessoas. O líder, ele entusiasma as pessoas gostam de fazer as coisas. Ele sempre tem aquela energia boa quando ele propõe, né? Ou quando ele solicita uma colaboração. Já o chefe, ele amedronta, realmente. Tem aquele chefe que chega, a gente não quer nem ver a cara do chefe, né? Que bom que ele não veio hoje, é mais ou menos assim que a gente diz, né? O chefe, ele administra e mantém. Ele é aquela coisa que, olha, tá bom, vai ficar assim, entendeu? Não precisamos de grandes mudanças, do jeito que está bom. Já o líder não, o líder ele inova, ele desenvolve. É uma diferença bem grande aí, né, pessoal? O chefe ele baseia-se no autoritarismo e o líder baseia-se na cooperação, não precisa nem falar mais nada, né? Autoritarismo não combina com gestão democrática, isso é uma premissa fundamental para que a gente tenha no nosso caminho, na nossa construção enquanto gestores. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe faz mistério, aquela pessoa que fala, nossa, está acontecendo alguma coisa, o que será? Mas ele faz questão de esconder as coisas. Já o líder não, o líder ele comunica. O chefe ele fiscaliza, né? Tá cheio de chefe por aí, né, pessoal? Nós sabemos isso. Já o líder, ele acompanha, ele não fica fiscalizando, ele orienta, ele acompanha. Esse é o papel real do gestor, né? Dentro ainda da liderança, nós temos aí algumas principais características desse líder moderno, que nós já falamos, mas temos que ressaltar, né? Que é a questão de desenvolver um clima de cooperação e de espírito de equipe, de estabelecer a divisão do trabalho, delegar autoridade e responsabilidade para cada membro da equipe, né? Valorizar as pessoas, elogiar em público e fazer as críticas em particular. Isso são estratégias, pessoal, que parecem que não significam nada, mas no dia a dia significa muito, né? O que eu vou criticar uma pessoa em público, se eu posso criticá-la em particular, e quando ela faz algo grandioso, algo acertado, eu não elogio em público. Então, na mente de um líder passa isso, né? Na mente de um chefe, não, é o contrário. Apresenta alternativas de ação que serão escolhidas pelo grupo, possui autocontrole e poder de discernimento. Explorando um pouquinho os conceitos, pessoal, a gente tem dois conceitos super interessantes de estarmos citando aqui na nossa aula. Aqui um é a habilidade e o outro é a influência. Qual é a diferença aí? O que significam esses conceitos e para que eles servem dentro da gestão, né? Então, a habilidade é uma capacidade adquirida. Nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo habilidades, né? Pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A influência é a questão de envolver as pessoas do pescoço para cima, que a gente chama, né? Que é um ser pensante, e acabar com o antigo paradigma. Qual que é o antigo paradigma, pessoal? É aquele
do indivíduo do pescoço para baixo, ou seja, nós queremos você do pescoço para baixo, ou seja, nós queremos você um ser mecânico. Esse ser mecânico não tem mais como sobreviver nos espaços onde a gestão é uma gestão democrática, onde a gestão impera pela liderança. Ainda explorando conceitos, né, nós temos aí o poder e a autoridade. Como é que é o poder? É a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Poder, pessoal, é terrível quando a pessoa acha que tem esse poder e tem ações absurdas diante de um grupo, de um espaço, de uma equipe, né? A pessoa chega a forçar o indivíduo e ele, por medo, né, por estar sendo coagido, ele acaba fazendo, né? Óbvio que os resultados não serão resultados adequados. Já na autoridade, que é aonde a gente tem que estar imbuído em termos de liderança, já é uma habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. E não é também só por causa da sua influência pessoal, por causa da sua competência e por causa do bem comum. O que aquele trabalho vai estar realizando no final para aquele espaço, para aquela instituição, para aquele grupo, né? Como se exerce a liderança, né? A liderança deve ser exercida com autoridade. Nós temos que deixar a questão do autoritarismo completamente aquém dos nossos espaços, né? E a autoridade é a habilidade de levar os demais a fazer de bom grado sua atividade, ou seja, nós faremos isso por você e não através do uso do poder. O que um líder faz? Ele procura fazer com que todos participem e tenham reconhecimento pelo seu esforço. O reconhecimento é bom, todo mundo gosta. Todo ser humano gosta de ser reconhecido. Quanto mais reconhecido ele é, mais ele vai estar engajado nos processos. Cria um clima adequado tanto para a produtividade como também para a criatividade. Busca recursos e instrumentos para que o grupo realize suas tarefas e alcance suas metas. Então, pessoal, a liderança, óbvio, dentro de uma instituição, dentro da escola, o gestor tem que buscar recursos e instrumentos necessários para que aquela equipe realmente consiga efetuar as tarefas que estão estabelecidas ali pelo grupo dentro do coletivo, né? Resolve conflitos internos da melhor maneira possível, faz críticas construtivas, sabendo onde e como elogiar o certo e reprovar o errado. Monitora as atividades dos integrantes da equipe, colhendo retornos, feedback com frequência. Líder sempre está procurando o feedback da equipe. Olha, estamos fazendo isso. Como está acontecendo? Que resultado está dando? Bom, precisamos mudar. Alguém fala, não, olha, não está dando certo, vamos mudar isso. Porque esse tipo de ação gerou outro tipo de problema, ou então, não, estamos no fluxo correto, vamos permanecer fazendo isso. Mas o líder tem sempre esse canal de comunicação aberto, garantindo aí o feedback da equipe. Então, dentro dessa liderança, há o quê? Uma grande abertura para o diálogo, a confiança, o compromisso, a colaboração. Existem mudanças de valores, óbvio, porque essa liderança ela vem pressuposta da quebra de paradigmas arcaicos que não funcionam mais e a administração de conflitos. Vamos falar um pouco agora dos estilos de liderança. Então, nós temos alguns estilos de liderança e a gente vê isso no nosso dia a dia. E quando a gente fala de liderança, óbvio que aqui nós estamos nos remetendo à questão do gestor, né? Seja ele, novamente, o diretor, o supervisor, o coordenador pedagógico. Nós temos aí o primeiro, que é o autocrático, ou seja, o autoritário. Como é que ele é, esse líder? Esse líder, ele fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo, ou seja, ele normatiza como tem que ser feito, pronto, você executa e acabou. Não dá resultado isso, né? O líder determina as providências e as técnicas para a execução da tarefa, o que fazer, como, quando, etc. Ou seja, ele sufoca o grupo, ele não abre espaço para o grupo. O líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho, ou seja, quem faz e com quem faz. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada subordinado.
aponta as críticas diretamente à pessoa sem qualquer cuidado na utilização das palavras para não ofender. Pessoal, é horrível esse tipo de atitude, né? Ofender pessoas que estão trabalhando com a gente. Nós temos que saber diferenciar pessoas de problemas. E essa prática autoritária, ela não cabe mais, principalmente nos espaços escolares, né? Como é que reage o grupo? Ou seja, quais são as consequências que esse estilo de liderança, né, autoritária, gera no grupo? O grupo revela uma grande tensão, frustração, agressividade, ausência de espontaneidade e iniciativa. Óbvio, esse estilo de liderança deixa as pessoas amedrontadas, né? Não existe amizade dentro desse tipo de equipe, ou melhor, não existe nem equipe, quanto mais amizade. Apenas trabalho e execução de tarefas. Os elementos do grupo não revelam qualquer satisfação em relação à tarefa, embora aparentemente gostem do que fazem. Parece que está gostando do que está fazendo, mas na realidade não está fazendo o que gosta realmente, né? O trabalho de grupo só se desenvolve na presença física do líder. Óbvio, o líder põe medo em todo mundo e aí todo mundo vai executar as tarefas. Quando o líder se ausenta, o grupo pouco produz e há uma tendência a se tornarem disciplinados. É aquela frase, né? Olha, enquanto o gato sai, os ratos fazem a festa. É bem assim mesmo, né? Então, na presença desse chefe, que a gente não pode chamar de um líder, mas é um estilo, né, de liderança, as pessoas trabalham. Quando esse chefe não está, elas até se tornam assim indisciplinadas dependendo do momento, né? Aí nós temos o estilo democrático, que é esse que nós estamos aí falando, né? As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, ou seja, o trabalho é totalmente em equipe. O papel do líder é o de assistir e estimular e não o de impor. É óbvio que o líder ele vai norteando, ele vai direcionando, porém ele não impõe, ele escuta esse grupo, né? É o grupo que define as técnicas para atingir os objetivos, solicitar aconselhamento técnico ao líder quando necessário, e o líder é visto como um apoio, e realmente ele é um papel de apoio esse líder, né? Porque ele também é um do grupo, ele é um da equipe, né? O grupo também decide sobre as divisões de tarefa. Óbvio, pessoal, que o líder ele vai estar sugerindo, mas quando esse grupo participa da divisão de tarefas, cada um vai fazer o que mais tem características da sua parte. Não que a gente só vai fazer o que a gente gosta, mas na medida do possível nós vamos estar mais engajados em atividades que tem, tal pessoa tem mais habilidade ou outra pessoa tem maior habilidade. O líder procura ser um membro igual aos outros do grupo e não ser um ser superior. O líder é objetivo e quando critica e elogia, limita-se aos fatos, não fica falando de pessoas. Então, separar pessoas de problemas é fundamental, né? Dentro desse estilo de liderança democrática, como é que é a reação desse grupo? Quais são as consequências, né, no grupo? Há o desenvolvimento do bom relacionamento entre os membros do grupo, o líder e os subordinados desenvolvem comunicações espontâneas e cordiais, existe uma educação aí, né? Desenvolve-se um ritmo de trabalho progressivo e seguro, mesmo que o líder se ausente, ou seja, na presença ou não do líder, as tarefas, as atividades, os projetos são desenvolvidos. Os elementos do grupo revelam um clima geral de satisfação. Aí nós vamos para um outro líder, que é aquele que a gente chama de, não podemos nem chamar de líder, né, porque ele é tão liberal que ele vira um laissez-faire, né? Os elementos do grupo têm liberdade completa para tomar decisões, vira uma bagunça generalizada esse tipo de liderança, né? A participação do líder é limitada, está sendo apenas quem pode fornecer informações ao grupo, ou seja, ele mesmo não fornece as informações e também não delega alguém, ele indica alguém que pode ajudar o grupo, ou seja, ele na realidade é uma questão só de figuração nesse grupo. É o grupo que decide sobre a divisão das tarefas e escolhe os companheiros sem a participação do grupo, do líder. O líder não tem uma participação. O líder não regula nem avalia o que se passa no grupo. O líder apenas faz alguns comentários irregulares sobre a atividade do grupo quando questionado, ou seja, deixa aí, vamos ver o que vai dar. E no final, pessoal, o que dá é uma grande bagunça, uma desorganização, sem nenhum tipo de planejamento ou plano ou resultados, né, para atingir as metas e os objetivos propostos. A consequência desse líder no grupo é bastante interessante, porque
não existe quase, né? Mas a produtividade do grupo não é satisfatória, apesar dos membros terem uma atividade intensa. O pessoal trabalha, mas não chega a nenhum resultado. Por quê? Porque não teve aquele planejamento, não teve um plano, não teve um projeto desenvolvido, não teve uma meta estipulada, não teve objetivos estabelecidos. As tarefas, elas desenvolvem-se ao acaso, com oscilações, e ocorrem muitas discussões, ou seja, olha, temos que fazer isso agora, então daí todo mundo vai, vamos fazer tudo isso agora, determinada coisa. Aí estoura uma outra coisa, então as pessoas ficam naquela administração que a gente chama de administração UTI, pronto-socorro, eles não têm uma visão de organização, portanto, as pessoas acabam também criando discussões. Ah, mas eu fiz isso, você não fez aquilo. Ah, mas por que você deixou aquilo sem fazer? Ah, mas eu pensei que você ia fazer. Então, as pessoas acabam criando aí conflitos internos, né? E dentro desse tipo de grupo, né, que é liderado por um liberal laissez-faire, verifica-se um certo grau de individualidade e pouco respeito pelo líder, ou quase nenhum, né? Dentro da liderança, pessoal, a gente tem que pensar na questão da confiança. A liderança, ela está atrelada à questão da confiança. E dentro dessa confiança, a gente tem alguns aspectos interessantes aí. O primeiro deles é a constância. Líderes são sempre a mesma pessoa, eles não são pessoas desequilibradas, pessoas que hoje chegam de uma maneira, amanhã estarão de outra. Isso não quer dizer que eles são previsíveis, porém eles têm um equilíbrio nisso. Eles têm coerência. Eles praticam o que eles pregam. Então, se eles falam que vão fazer, eles vão realmente fazer. Eles não são aquelas pessoas que eu falo uma coisa e faço outra coisa, né? Eles têm a questão da confiabilidade. Estão lá quando as pessoas precisam deles. É uma delícia isso, saber que tem uma pessoa ali, quando a gente vai precisar dela para tirar dúvidas, para dar um feedback, para fazer um questionamento, para solicitar algum recurso, realmente como um conselheiro, né? Ele está ali sempre. E ele tem integridade, eles honram com os compromissos e com as promessas. Por isso que eles não saem por aí falando que vão fazer isso, aquilo, outro, né? Eles se comprometem com o que eles poderão estar realmente fazendo, realizando. Tem alguns aspectos dentro da liderança que são aquilo que a gente chama de ações facilitadoras e ações dificultadoras. Entre elas, pessoal, eu estou destacando aqui algumas ações facilitadoras. Entre elas, nós temos aqui a respeito pelo que pensam e falam os coordenados. Então, ter esse respeito é fundamental. É uma ação facilitadora dentro da liderança, dentro de um grupo. Opiniões divergentes são aceitas e consideradas. Não é porque alguém pensa diferente que não deva ser interessante para o grupo, né? A comunicação é transparente e é imediata, não tem aquela coisa de que não sei o que vai acontecer, pode acontecer isso, não. É claro, é eficiente, é transparente. Os que dirigem buscam ouvir opiniões, ou seja, ouvir a opinião do grupo, da equipe a qual eles estão inseridos, né? Quando há problema, os envolvidos participam da solução. Os êxitos são compartilhados por todos, ou seja, se eu tenho problemas, todos estão envolvidos, porém, se eu tenho sucesso, todos também estão compartilhando do sucesso. E há o reconhecimento pelo desempenho, né, de todos. Algumas ações, elas são dificultadoras, né? Ou seja, não há transparência na comunicação, isso é horrível, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo, como vai acontecer, quando vai acontecer. Não é possível confiar nas pessoas, não é possível ser autêntico e falar o que se pensa. As pessoas, as ações de desempenho coletivos não são valorizadas, ou seja, todas essas ações, pessoal, prejudicam demais a questão do grupo, da coletividade, né? E os líderes decidem o que se pode falar na instituição. Pior ainda, né? Pior ainda. Finalizando a nossa aula de hoje, né? Eu trouxe aqui para vocês uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, acho que ele fala muito bem sobre educação, né, e sobre vários outros assuntos. Nós estaremos disponibilizando aí depois um vídeo, espero que vocês assistam e gostem, que ele tem assim, tudo a ver com o nosso assunto, né? E aqui, para terminar, eu trouxe uma frase para vocês que é: o conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Pessoal, se a gente for
pegar o nosso conhecimento, pegar o que nós aprendemos na vida para humilhar pessoas, por favor, é melhor que nós não saibamos nada, né? Porque humilhar pessoas é não chegar a lugar nenhum. Nós vamos encerrar agora a nossa aula 1, né, a parte 1 da nossa aula, e vocês, até breve, nós estaremos juntos na aula 2. Muito obrigada por estar com vocês, espero que ela tenha sido boa.